Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. No episódio anterior, vimos como os engenhos de açúcar se tornaram o coração econômico da colônia. Agora é hora de atravessar os portões dessas estruturas e observar o que acontecia dentro delas. Porque por trás da riqueza, da exportação e do prestígio colonial, existia uma rotina marcada por violência contínua, controle absoluto e exaustão humana. A vida nos engenhos não era apenas dura, ela era sistematicamente brutal. O dia começava antes do amanhecer. Não havia relógios para quem trabalhava na base do sistema, mas o corpo aprendia a reconhecer o som do movimento, da vigilância e da urgência. A produção não esperava o sol. A cana precisava ser cortada, transportada, moída e fervida em ritmo constante. Qualquer atraso comprometia o açúcar. E quando o açúcar estava em jogo, nada mais importava. O trabalho era organizado para extrair o máximo possível do corpo humano. Jornadas longas, repetitivas e fisicamente devastadoras eram a regra. Cortar cana exigia força, precisão e resistência. Um golpe errado podia significar um ferimento grave. A moenda, por sua vez, era uma das partes mais perigosas do engenho. Braços, mãos e roupas eram sugados pelas engrenagens. Muitos não sobreviviam aos acidentes, outros sobreviviam mutilados. Não havia pausa para a recuperação. A alimentação era insuficiente para o esforço exigido. Dietas pobres enfraqueciam os corpos. Doenças se espalhavam rapidamente, agravadas pelas condições de moradia e pela falta de qualquer cuidado médico adequado. Feridas infeccionavam. Febres se tornavam fatais. A morte fazia parte da rotina do engenho, encarada com frieza administrativa. Mas a violência não se limitava ao desgaste físico. O controle era mantido pelo medo. Castigos físicos eram usados como ferramenta cotidiana de disciplina. Não se tratava de punições ocasionais, mas de um sistema organizado de coerção. O sofrimento precisava ser visível para funcionar como exemplo. A dor de um servia como aviso para todos. Esse ambiente criava uma atmosfera permanente de tensão. O silêncio não significava paz, significava vigilância. Cada gesto era observado. Cada falha podia ser interpretada como desafio. A obediência era exigida não apenas no trabalho, mas na postura, no olhar, na forma de se mover. A separação entre casa grande e senzala simbolizava mais do que desigualdade social. Representava um abismo de humanidade. Enquanto alguns viviam cercados de conforto relativo, outros eram tratados como extensões da máquina produtiva. O engenho funcionava porque a desumanização era completa. Ainda assim, a vida não se reduzia apenas à submissão. Mesmo sob repressão extrema, surgiam formas de resistência. Pequenos atrasos intencionais, sabotagens discretas, preservação de práticas culturais, troca de conhecimentos, construção de laços de solidariedade. A resistência nem sempre era aberta. Muitas vezes era silenciosa, invisível aos olhos de quem mandava. Esses gestos não derrubavam o sistema, mas permitiam sobreviver dentro dele. A violência constante moldava não apenas os corpos, mas também a mente. O engenho produzia um tipo específico de sofrimento, prolongado, repetitivo, sem horizonte de fim. A ausência de perspectiva era uma das formas mais profundas de brutalidade. Não havia promessa de liberdade nem recompensa futura. Apenas a continuidade do trabalho até o limite físico. Os senhores de engenho justificavam esse sistema com discursos religiosos, econômicos e culturais. A escravidão era apresentada como necessária, natural ou até benéfica.
Essas narrativas ajudavam a sustentar a ordem, mascarando a violência estrutural que mantinha tudo funcionando. Mas quanto mais o sistema se expandia, mais evidente ficava sua contradição. A produção exigia cada vez mais pessoas. O desgaste era rápido. As mortes constantes criavam um problema econômico. Era preciso repor a mão de obra com frequência. E essa necessidade crescente começava a alterar profundamente a lógica colonial. O engenho, que parecia autossuficiente, tornava-se cada vez mais dependente de uma engrenagem maior, invisível à primeira vista, mas essencial para sua sobrevivência. Uma engrenagem que atravessava oceanos, envolvia portos, navios, comerciantes e reinos inteiros. A violência local dos engenhos começava a se conectar a uma violência ainda maior, de escala atlântica. A necessidade constante de reposição de mão de obra tornou-se um dos pilares silenciosos do sistema dos engenhos. O trabalho consumia corpos em um ritmo mais rápido do que a própria natureza podia repor. A expectativa de vida dentro dos engenhos era curta. Muitos não resistiam aos primeiros anos. Outros sobreviviam apenas o suficiente para serem substituídos quando já não conseguiam manter o ritmo exigido. Essa lógica criou um paradoxo cruel. O engenho dependia da destruição contínua da força de trabalho para se manter produtivo. Quanto mais açúcar se produzia, mais vidas eram consumidas. O sistema não previa descanso, recuperação ou envelhecimento. O corpo humano era tratado como recurso descartável. A violência física, no entanto, era apenas uma das faces da brutalidade. Havia também a violência psicológica, constante e silenciosa. A vigilância permanente criava um estado de alerta contínuo. Dormir não significava descanso verdadeiro. O medo acompanhava cada gesto, cada passo, cada silêncio. A imprevisibilidade das punições era parte do controle. Não era necessário cometer uma falta grave. Bastava ser interpretado como ameaça. O engenho funcionava como um espaço fechado, mesmo quando não havia muros. Fugir era difícil. O território ao redor era hostil, desconhecido ou controlado. A perseguição era implacável. A captura vinha acompanhada de castigos exemplares. A fuga, quando bem-sucedida, tornava-se símbolo de resistência, mas também reforçava a repressão sobre os que ficavam. Ainda assim, as tentativas nunca cessaram. Dentro desse ambiente, a cultura não desapareceu. Ela se transformou. Práticas religiosas africanas se adaptaram às condições impostas, muitas vezes disfarçadas sob símbolos aceitos pelos colonizadores. Cantos, ritmos, gestos e crenças sobreviveram como forma de preservação identitária. A memória tornou-se uma forma de resistência. Os engenhos, apesar de sua brutalidade, não conseguiam apagar completamente a humanidade daqueles que exploravam. Essa falha estrutural gerava tensão constante. Quanto mais rígido o controle, mais o sistema precisava se endurecer para se manter. Do lado da elite colonial, a brutalidade era normalizada. A violência cotidiana tornava-se invisível para quem lucrava com ela. A distância física entre Casa Grande e Senzala também era uma distância moral. O sofrimento alheio era visto como parte natural da ordem das coisas. Mas essa ordem exigia manutenção contínua. À medida que a economia açucareira crescia, crescia também a demanda por trabalhadores. A população indígena, inicialmente explorada, já não supria essa necessidade. Mortes, fugas e resistências reduziram drasticamente sua disponibilidade. O sistema precisava de outra fonte de mão de obra em escala maior, mais constante e mais controlável segundo a lógica colonial. Essa necessidade levou a uma ampliação sem precedentes de um comércio que já existia, mas que agora se tornava central.
Um comércio que conectava a violência local dos engenhos a um sistema global de captura, transporte e venda de seres humanos. Os engenhos passaram a depender diretamente de algo que acontecia muito além de seus limites físicos. Algo que começava em outras terras, atravessava oceanos e desembarcava nos portos da colônia. A vida brutal nos engenhos não pode ser compreendida isoladamente. Ela era o resultado final de uma cadeia de violência muito maior. Cada corpo exausto nos canaviais estava ligado a decisões tomadas em centros comerciais, a acordos políticos, a interesses econômicos internacionais. O engenho era apenas a última estação desse percurso. Essa dependência crescente transformou a colônia. Portos se adaptaram para receber mais navios. Armazéns se expandiram, comerciantes enriqueceram, autoridades fecharam os olhos. O sistema se tornava mais eficiente à medida que se tornava mais desumano. Dentro dos engenhos, essa mudança era sentida como intensificação do ritmo, mais produção, menos tolerância, mais vigilância. O corpo precisava render mais antes de ser descartado. A violência se tornava mais frequente, mais organizada, mais previsível em sua crueldade. O engenho não era apenas um local de trabalho, era um espaço de morte lenta e, paradoxalmente, era também o motor da economia colonial. Essa contradição sustentou o Brasil por séculos. Uma riqueza construída sobre sofrimento contínuo, normalizado e sistematicamente reproduzido. Entender a vida brutal nos engenhos é entender como a violência deixou de ser exceção e passou a ser método. Mas para compreender plenamente esse sistema, é preciso olhar além das cercas do engenho. É preciso seguir o caminho que trazia novas pessoas para ocupar os lugares deixados pelos mortos. É preciso atravessar o Atlântico, porque a brutalidade que vimos aqui não começava nos canaviais. Ela começava muito antes, em outra margem do oceano, em um sistema organizado para alimentar essa máquina colonial sem nunca deixá-la parar. E é para esse sistema que a história se move agora.